Oi, gente, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Diálogos da Cidade. Hoje a gente vai falar de algo que faz parte da rotina de todo mundo: as contas básicas. Água, luz, internet, supermercado, combustível, são muitas, né? Despesas que pesam no bolso e influenciam diretamente a qualidade de vida das famílias. Mas essas contas não afetam só a economia doméstica, o consumo, o uso dos recursos naturais e as escolhas que fazemos também têm impacto no meio ambiente e no preço final de produtos e serviços. Para ajudar a gente a entender esse cenário e ampliar esse debate, a gente recebe hoje aqui no estúdio o ambientalista André Miragaia e também o economista Drauzio Rezende Júnior. Sejam muito bem-vindos, viu, ao Diálogos da Cidade. É um prazer ter vocês por aqui. Eu que agradeço o convite aí. Prazer. Valeu demais. Eu agradeço também, Rafael, o convite por estar aqui presente. É isso aí, olha só. E para a gente começar, vamos falar das contas, né, que chegam todo mês e que ninguém consegue fugir delas não, viu? Energia elétrica, água e internet. Serviços que também estão ligados às mudanças importantes na legislação, né, na forma de consumo e no impacto ambiental. Então a gente começa aqui a bater um papo com os nossos convidados. Eu começo conversando aqui com o Drauzio. Ô Drauzio, a abertura do mercado de energia, ela pode realmente diminuir a conta de luz no médio e longo prazo? No médio e longo prazo, na economia, sempre se rege pelo princípio da oferta e da procura. Sempre que existem mais empresas ofertando energia, ou para qualquer outro mercado, mas falando especificamente da energia, a abertura do mercado pressupõe que entrarão mais empresas competindo pelo mesmo grupo de consumidores. Isso leva à necessidade de uma eficiência geral da competição, o que tende, no médio e longo prazo, a ajudar a queda de preços. Mas a efetiva quantidade de valores, de redução, vai depender muito da própria dinâmica que o mercado vai criar. Mais ou menos nós podemos lembrar, por exemplo, da abertura dos mercados dos celulares, quando fez a privatização e entraram várias empresas disputando. No marco histórico, nós vimos uma queda bastante acentuada nos preços dos aparelhos e das tarifas de celular, de ligação telefônica. A tendência é que se repita esse processo também no mercado de energia. Perfeito. O André, uma matriz energética limpa significa necessariamente contas mais baratas para o consumidor? Não necessariamente. Muitas vezes você tem um custo de instalação, né, dessa nova modal de energia. Por exemplo, se você vai colocar placas fotovoltaicas para energia solar, se você vai colocar aerogeradores para energia eólica, né, que é dos ventos, você ainda tem... Tudo isso é uma novidade, né, dentro do mercado. Você vai colocar linhas de transmissão novas também, né, porque hoje você tem a matriz energética do Brasil praticamente em cima de hidrelétricas, né, energia movida da água. Então você tem um custo inicial de instalação de todo esse sistema, né, de modernização desse sistema, de armazenamento de energia. Ao longo do tempo, né, operacionalmente, esse custo vai conseguindo ser abatido, tá? Mas no momento inicial você não tem um impacto significativo de redução de conta. É isso mesmo, André. Importante colocação, né? Bem isso que você falou. Vamos agora para o Drauzio. Drauzio, se o Brasil, né, ele produz a maior parte da energia, né, fontes renováveis, por que a tarifa ainda é tão pesada no orçamento das famílias? Porque apesar de nós produzirmos muita energia, nós também temos um consumo bastante elevado. O consumo brasileiro de energia cresceu muito com a modernização dos lares, das fábricas, das cidades. E nesse inteirinho, o sistema de produção de energia não acompanhou. Então, nesse processo, nós temos cada vez mais uma produção apertada para a quantidade de energia. É por isso que nós tivemos aquela experiência muito negativa do apagão em 2001, que a matriz energética não estava dando conta. Nos momentos de verão, se pede muito para as pessoas consumirem com
parcimônia, porque a nossa matriz energética, embora ela seja prioritariamente de produção hidrelétrica, e um pouco de termoelétrica, ela não dá conta nos momentos de muita sobrecarga. Então, a oferta de energia não acompanhou o crescimento da demanda, que foi muito maior. E como já comentamos, né, sempre que a demanda é maior que a oferta, os preços tendem a subir para equalizar essa situação. Por isso que nós temos um preço mais elevado hoje ainda. Exatamente. E nesse gancho, André, o desperdício dentro de casa, né, ele ajuda a explicar esse aumento das contas de água, energia, né? Sim. O desperdício realmente, ele afeta mesmo a questão do consumo, né? E a questão da demanda de energia, a oferta de energia fica muito comprometido. Ainda na linha do que o Drauzio estava comentando, ele citou aí a questão do apagão. E essa questão do apagão é um assunto muito sério, porque o apagão nada mais é do que um problema ambiental, falta d'água. Por quê? Porque quase toda a matriz energética brasileira hoje está calcada em energia hidrelétrica, de água, né? Enchimento das represas para geração de energia. O apagão que aconteceu, se não me engano, em 2002 e agora mais recentemente, acho que foi em 2014, foram 2 anos seguidos que nós tivemos verões com pouquíssima chuva, os reservatórios baixaram muito de nível. E o que aconteceu com isso? Você tem uma demanda de energia crescente, né? Conforme o Drauzio estava comentando, e você tem uma redução da principal matriz energética, que é a hidrelétrica, né? Uma redução do fornecimento de energia. Por quê? Porque você está com os reservatórios mais baixos, você tem que economizar água para você fornecer água para o consumo humano, né? E ainda você tem um padrão de reservatórios que precisa girar as turbinas, que precisa soltar a água do reservatório para girar a turbina, para gerar energia suficiente. Então, assim, esse problema da falta de energia, esse problema do apagão que ele comentou, é um problema, basicamente, um problema de meio ambiente. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas. E isso pode se agravar com o tempo e ficar cada vez mais constante e mais intenso. O que o André está fomentando também, eu gostaria de complementar por uma questão de uma decisão estratégica que foi tomada. Visando a questão do meio ambiente, as últimas usinas que foram construídas, elas já foram construídas sem um grande reservatório com essa preocupação ambiental. Então, isso tornou a matriz hidrelétrica também mais ajustada para o processo, porque não tem como manter reserva, porque não tem estrutura. Optou-se por fazer essas usinas sem essas grandes estruturas. Isso. E isso também repercute nessa situação. As pequenas PCHs, né? Pequenas Isso. centrais hidrelétricas, né? Daí você tem um reservatório menor, com menos água, você consegue gerar um tanto de energia que consegue abastecer, e aí você faz uma coisa mais descentralizada também. Você fica mais dependente do clima. Exatamente. Exatamente, né? E o crescimento do consumo elétrico, o Drauzio, ele tem impactado direto também na inflação e no preço também de outros serviços, né? Sim, porque a economia ela acontece por meio da energia. Tudo precisa de energia para funcionar, não é? Então, se a energia se torna mais escassa, ela se torna mais cara, ela vai para a indústria ficar mais cara. E, obviamente, a indústria precisa colocar esse aumento de custo na precificação dos seus valores. Isso irradia para todo o processo econômico. Perfeito. E vai bater no bolso de todo mundo depois, Sim, né? É isso aí, cara. Olha, e para a gente entender como essa desigualdade também se reflete na conta de luz, a gente conversa agora com o Roberto Miranda, ele que é gestor da EDP. Ele vai explicar um pouquinho para a gente a diferença entre a tarifa social e o desconto social, né? Quem tem direito a esses benefícios e como fazer para acessar. Vamos conferir. A tarifa social, ela contempla famílias que estejam cadastradas no CadÚnico, com renda até meio salário mínimo, e ela tem o desconto, se ela atender esses requisitos, ela tem o desconto de 80 kWh mês. Não seria nem um desconto, é isenção total em relação à tarifa. É lógico que tributos, impostos continuam incidindo normalmente. O desconto social, ele não isenta totalmente a conta, né, ou a tarifa. Ele é para famílias que estão cadastradas no CadÚnico, com renda per capita, com renda por pessoa, de meio salário a um salário mínimo.
E esse desconto pode chegar aproximadamente aí, em torno de 13% para os primeiros 120 kWh que essa família consome. O que ultrapassa isso, ele paga a tarifa regular. Isso funciona também para a tarifa social. Tudo que é acima daquela faixa de desconto ou de isenção, a família paga a tarifa regular. Importante que a pessoa esteja com o seu cadastro atualizado no CadÚnico, para que ela não perca o benefício, tem um período de atualização, e que o cadastro dela seja igual ao da EDP, ou seja, a pessoa que está cadastrada, que tem o cadastro no seu nome e recebe o benefício, seja que esteja cadastrado na conta de energia, na EDP. Porque isso acontecendo, o cadastro é automático. A EDP faz um encontro dos dados recebidos, né, do governo federal com o nosso cadastro, e se é compatível, o desconto já passa a ser automático. E lembrando que normalmente essas famílias também acabam consumindo menos, né? Então, pelo fato dela consumir menos, proporcionalmente o desconto passa a ser maior, né? Então é um desconto bastante interessante. Então é importante para essas famílias que ainda não têm o benefício na conta de energia, mas já estão cadastrados no CadÚnico, já recebem, né, o benefício, por exemplo, como Bolsa Família, nos procure para que ajuste o cadastro e no próximo faturamento já venha o desconto. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela participação. E olha só, gente, segundo a pesquisa de tecnologias de informação e comunicação, a TIC Domicílios de 2025, o acesso à internet no Brasil é grande, mas ainda desigual. Na classe A, 99% das famílias estão conectadas. Na classe B, o índice é de 95%. Entre os domicílios da classe C, o acesso chega a 86%. Já nas classes D e E, apenas 73% tem internet em casa. Os dados mostram que a renda ainda influencia diretamente em quem consegue, né, se conectar e como o acesso acontece no dia a dia. Pois é, dados interessantes, né, gente? A gente vê aqui essa desigualdade ainda, né, mesmo com tantos avanços, que 73% da classe D e E apenas tem internet, né? Nesse mundo tecnológico que a gente vive, está um número defasado, porque a internet, se for pensar bem, hoje é essencial em tudo, né? Uhum. Eu acredito até que muito dessa defasagem também se deva muito à questão etária, né, a faixa etária da população. As pessoas com mais idade, e eu me incluo entre elas, que eu já vou fazer 65 agora, tem uma dificuldade maior com as tecnologias, entendeu? Então, assim, muita gente hoje de idade, 70, 80 anos, que está crescendo, né? Porque a população nossa está envelhecendo, está aumentando o número de pessoas mais idosas. Tem um pouco mais de dificuldade de lidar com a internet, tem um pouco mais de dificuldade de lidar com aplicativos, com esse tipo de coisa. Mas eu acredito que isso... a nova geração que está vindo e que vai envelhecer também, né? Eu acho que esse número vai acabar se contrabalançando. Eu acho assim que a gente pode olhar o copo meio vazio, pode olhar o copo meio cheio. 73% não é um número baixo. Uhum. E ele também mostra uma mudança, que o Brasil pulou uma etapa. Então, nos países mais desenvolvidos, a internet chegou primeiro para os usuários e depois ela foi para a mobilidade. No Brasil, dada a internet é mais recente, ela começou comercialmente em 1995, ela começou nos usuários, mas as classes D e E, principalmente, mas também A e B, elas praticamente pularam essa acessibilidade doméstica e foram direto para a mobilidade. Então, embora você não tenha internet nas residências para o chamado cabeamento, o que impactou, por exemplo, para a indústria da TV a cabo, por exemplo, você teve um avanço brutal na mobilidade. Então, o consumo da televisão, o consumo de mídia mudou muito. Em vez de ser um consumo doméstico, ele se tornou um consumo de mobilidade.
Então, a gente vê hoje, por exemplo, um foco em colocação de acessibilidade da mídia em veículos, trens, metrôs, como tem lá em São Paulo, por exemplo, em outras grandes capitais. E eles têm, a própria televisão está buscando uma modificação de como lidar com isso, porque o público dela se tornou um público móvel, que está acessando por aparelhos portáteis, como um tablet ou um celular. De qualquer forma, isso a gente pode perceber que a sociedade brasileira já está inserida no marco digital. Não alcançou ainda a todos, mas está avançando e o caminho está sendo feito principalmente pela mobilidade. Importantíssima essa colocação e principalmente em relação às TVs, né, empresas de comunicação que realmente estão se adaptando, estão criando plataformas para manter ali o público e cativar cada vez mais, porque vem se perdendo realmente. O André, você que também já tem experiência do setor público, existem mecanismos públicos para melhorar o acesso realmente das classes mais baixas em relação à internet? Olha, existem incentivos, né, que a gente vê de governo nesse sentido. A gente vê muito, assim, muita divulgação, né, de incentivos de internet mais baixa, internet social, tem vários programas sociais que a gente vê. A própria colocação que o Drauzio fez agora, né, a popularização, né, dos telefones celulares, né, dessa internet móvel, né, está chegando cada vez mais nas mãos das pessoas com menor poder aquisitivo. Então isso acaba popularizando muito mais também. E os governos também estão trabalhando nesse sentido, né, de você dotar a possibilidade de acessibilidade dessas pessoas a esse tipo de serviço. Com certeza. O Drauzio, as famílias conseguem se preparar para as variações nas tarifas ou esses aumentos chegam sem aviso? Bom, as famílias não tem como prever os aumentos, tá? E esses aumentos estavam sendo decididos pelo órgão regulador. Então, o órgão regulador busca trabalhar como um atenuador. Ele também busca aferir qual foi o grau de eficiência que o prestador, as agências de telecomunicações conseguiram atingir das metas propostas nos seus contratos para aferir o valor que vai ser deferido de aumento. Mas não dá para prever. O que as famílias devem supor sempre pelo menos o que é considerado a inflação anual, isso vai acabar acontecendo de ser repassado. Pode ser um valor maior ou um valor menor. Então, essa previsibilidade de que quanto vai ser, não tem como a família fazer. O que a família tem que fazer, ela cuidar do orçamento para mantê-lo com uma certa folga. Não deixar um orçamento tão enxutamente receita igual a despesa e zero, sem nenhuma margem de segurança. Porque realmente a tendência geral, quando nós estamos num aspecto um tanto inflacionário, a tendência é que os repasses de preços vão acabar acontecendo. E tem que ser imaginado para existir um certo preparo. Não dá para fazer uma previsão exata. Certo, perfeito. Olha, a gente faz agora o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente conversa sobre o que chega à mesa dos brasileiros. Vamos falar da cesta básica, do peso dos alimentos, do orçamento das famílias e também de como a inflação, as políticas agrícolas e o meio ambiente influenciam diretamente o preço da comida. Até já. E a gente está de volta com Diálogos da Cidade. Agora a nossa conversa é sobre alimentação e custo de vida. E olha só esse dado, gente. Uma pesquisa da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apontou que São Paulo registrou queda no preço da cesta básica de alimentos ao longo de 2025. Em julho, o valor médio era de R$ 865,90. Já em dezembro, a cesta passou a custar R$ 845,95. A redução no período foi de 4,17%.
Mas para a gente entender, né, o que está por trás dos preços da cesta básica aqui na região, a gente conversa agora com o economista e pesquisador do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Social da Universidade de Taubaté, William Retamiro. Vamos acompanhar. Em alguns produtos, o governo abriu para importação, aumentando a concorrência e fazendo com que os preços tivessem uma redução, e desde então nós temos tido essa estabilidade, né? Só para a gente poder ter uma comparação, do mês de dezembro de 2025 para o mês de janeiro de 2026, nós tivemos uma redução do comprometimento da renda para a compra dos itens da cesta básica. Compreendia um comprometimento de 37%, em janeiro de 26 de 35%, ou seja, são 2%, mas que indica aí uma tendência, né, de estabilidade. E podemos esperar uma relativa estabilidade para o ano de 2026, principalmente porque nós temos as condições macroeconômicas mais estabelecidas, até porque nós temos indicadores, né, de inflação que estão mais contidos, e tem até alguns boletins, por exemplo, o boletim Focus, o boletim Frimos, indicam, são relatórios do Banco Central, indicam uma estabilidade relacionada à inflação e ao câmbio também, que também tem uma influência direta em alguns itens. Bom, algumas questões são climáticas, são do tempo mesmo, do período do ano, digamos assim. Mas fato é que o aspecto climático, ele tem sofrido mudanças do comportamento, digamos assim, com chuvas cada vez mais fortes, né, mais torrenciais, e isso causa uma incerteza, né? Então, a questão climática, né, ambiental, ela com certeza influencia no preço dos produtos, sobretudo aqueles que são mais sensíveis a uma produção. A gente tem um impacto, um reflexo nas famílias, sobretudo as famílias com renda média baixa, de uma questão mais positiva, né? Em que o preço do alimento ele fica mais barato, então ele fica um pouco mais acessível a essas famílias. Porém, nós temos que acompanhar alguns indicadores. Nós temos aí dois fatores em andamento que nos chamam a atenção, que pode refletir negativamente para essa população, sobretudo de renda média baixa. Um aumento de aproximadamente 6,11% da taxa de água. Um outro fator que é importante destacar, que vem do fator logístico, que é o preço dos combustíveis, né? Afinal de contas, né, todos os alimentos eles chegam por meio principalmente da via modal, do modal rodoviário, que são os caminhões, o diesel. E, sim, esses dois são os dois principais que a gente tem que ficar atento, né? Um que influencia diretamente na produção, que é a água, e outro que influencia na distribuição para chegar até os mercados, os mercadinhos do bairro, que é o diesel e a gasolina principalmente, que são os combustíveis. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. E agora vamos voltar aqui no estúdio com os nossos convidados. Ô Drauzio, começando por você esse bloco, mesmo quando o preço cai, né, em algumas cidades, por que a cesta básica continua pesando tanto no orçamento das famílias? A sua pergunta é muito boa. É uma pergunta que sempre é feita e as pessoas nem sempre têm claro o porquê disso. A cesta básica que o NUPES faz, que é baseada numa pesquisa de orçamento familiar, a cesta básica, ou o índice de inflação que é feita para as grandes metrópoles, né, também é feita em cima de um modelo de POF, ela pressupõe sempre uma cesta padrão que não muda ao longo do tempo, certo? Então, mede-se essa cesta, o quanto os produtos dessas cestas variam ao longo do tempo. Sim. E esse é um indicador que nós temos para indicar a economia como um todo. No entanto, existe uma diferença. A sua cesta básica, a cesta básica do nosso amigo, a minha cesta básica, a cesta básica de quem nos assiste em casa, ela não é idêntica à cesta básica padrão. Sim. Então, cada uma dessas pessoas sente de maneira diferente, porque o seu mix de produtos, a sua listagem de produtos, a combinação entre transporte, alimentação, saúde, lazer é diferente. Então, isso explica por que as pessoas sentem. Porque as pessoas muitas vezes falam, mas Drauzio, por que o governo diz, olha, a inflação foi só isso, mas eu estou sentindo um aumento? Por causa dessa diferença da cesta. A cesta particular é
diferente da cesta padrão. A cesta padrão ela é um indicador geral para a economia, uma indicação de tendência, mas ela não é idêntica das pessoas e é por isso que as pessoas se sentem de maneira diferente. Então, se nós tivermos num determinado ano um aumento mais substancial do transporte, pessoas que têm uma tendência maior no uso do transporte vão sentir mais que outras que não têm. Então, às vezes, se a pessoa tem uma exposição maior à questão de saúde e naquele ano teve um impacto maior nos indicadores de saúde, plano de previdência, plano de saúde, essa pessoa acaba sentindo mais. Então, o que seria o ideal para cada família? Qual é o meu consumo médio? E aí ela começar a acompanhar mensalmente esse consumo médio, fazendo as continhas de quanto está subindo, e ela vai perceber qual é a inflação doméstica dela. E isso te responde também aquela pergunta anterior que você me fez, da previsibilidade. Se eu estou sentindo esses aumentos baseado na minha vivência, é possível que eu precise me preparar para um reajuste sobre esse valor. Porque os aumentos são o quê? São significativamente a perda do poder aquisitivo da moeda e os aumentos colocados pelas empresas é uma busca de uma recomposição desses valores. Excelente. Olha, eu tô adorando aqui escutar o Drauzio, porque assim, a minha mulher, mexe, a gente já pega alguma notícia, alguma coisa assim na TV, e minha mulher sempre fala assim, pô, mas tá falando que tá caindo a inflação, que a cesta básica cai. Cadê isso? Eu não tô vendo, só tô vendo o preço de aumentar, mas aí eu vou levar o Drauzio para minha casa lá para explicar para mim. Explica sim. Vai ajudar bastante na economia. E mais uma coisa que a gente não percebe, que essas pesquisas padrão, elas não conseguem captar pela própria composição delas. Né? É uma questão de técnica. Na técnica, você precisa manter o mesmo produto. Só que nós estamos tendo um efeito muito interessante, que já tem acontecido ao longo dos anos, as pessoas já estão sentindo isso, que se chama de reduflação. O que é a reduflação? As empresas, para manterem a competitividade, elas falam assim, eu não vou mexer no preço, mas eu vou mexer na embalagem. Exato. Então, elas, por exemplo, era 1 quilo, desce para 900 gramas, desce para 800 gramas, desce para 700 gramas. Uma barra de chocolate era 200 gramas, 175 gramas, 150 gramas, agora é 120. E já tem gente fazendo teste com 90. E mantém o mesmo preço. E mantém o preço. Ou seja, naquele produto, no número, o preço é o mesmo. Mas, na verdade, nós estamos recebendo menos. Então, tem se espalhado muito na economia essa reduflação, que ela é mais visível, e tem uma outra reduflação. Isso pega muito na questão do meio ambiente, por exemplo, por causa do cacau. Por causa das questões climáticas de produção. O cacau sofre bastante e bem intenso isso. Muita gente tem percebido isso a partir do cacau. Mas nos outros produtos é a mesma coisa. A redução de tamanho e, em outros aspectos também, a redução da qualidade. Perfeito, Drauzio. O André, eventos como seca, excesso de chuva, já estão influenciando o valor dos alimentos que chegam no mercado e na mesa das famílias? Eu acredito que sim, porque ele afeta diretamente a disponibilidade, a oferta, né, de muitas dessas coisas, né? Você vê os eventos climáticos extremos que estão cada vez mais constantes e mais intensos, né? Como o economista estava comentando aqui agora, né, no vídeo que a gente acabou de assistir, ele estava falando exatamente sobre isso, né? Você tem questões climáticas, por exemplo, você tem períodos de inverno que você tem geadas muito fortes e você tem determinados produtos, frutos, que sofrem com a geada e você tem uma perda muito grande disso. Aí o governo tem que entrar com incentivos e tudo mais para tentar estabilizar o preço. Você tem outros momentos como enchentes, né, no período de verão, que você tem enchentes secas, né, de calor muito excessivo. Calor, nesse último verão, por exemplo, o calor aí chegou a bater 40 graus. Quanto tempo faz? Eu estou com quase 65 anos e nunca tinha visto um calor tão grande e tão prolongado durante um período de verão. E aí vem essas chuvas, né, esses eventos extremos assim, que caem de uma forma concentrada em pouco período
e você não tem capacidade de absorver tudo isso de chuva. E aí, com certeza, isso não só afeta a questão da produção de alimentos, como afeta principalmente a logística de transferência desses alimentos. E como muitos deles são perecíveis, isso é, ele não consegue esperar para você conseguir transportar esse alimento para outro lugar. E aí você tem uma perda muito grande. Sim, e é muito interessante, André, uma coisa que o consumidor precisa levar em consideração dessas questões que você está trazendo. Primeira questão muito importante é preferir sempre os frutos da estação, porque se você vai comprar um fruto fora de estação, ele teve um trabalho maior para chegar. Vai ser mais caro. À prateleira, né? Então ele vai ser mais caro mesmo, né? E um outro aspecto é, sempre que possível, valorize o produtor rural pequeno da sua região, porque aí a distância entre a fazenda, o sítio e a mesa do consumidor é menor. É menor, a logística é E menor, a logística vai ser menor, vai impactar menos. O custo de transporte é menor e isso impacta em toda a cadeia, né? A área do agronegócio é muito influenciada pela questão climática. Sim. Se chove a mais, se tem uma seca a mais, as plantas elas precisam de... O próprio gado, por exemplo, tem pastagem... Quando não tem a pastagem normal, você precisa entrar com um suplemento de ração. Tem um custo, tem que se repassar. Então, você percebe o aumento do preço do leite e de outros, dos hortifrutis em geral, por conta dessa questão. Então, as cooperativas, os produtores locais mais próximos têm menos incidência logística e aí o impacto de preços tende a ser melhor. E com certeza, a gente percebe isso que você está falando, Drauzio, são épocas do ano, tem épocas que o queijo fica muito caro, o leite fica muito caro, que é o tempo da seca, né? Não tem pasto, então tudo influencia, por isso o meio ambiente tem muito impacto na relação das contas do dia a dia, né, pessoal? Sim, com certeza. Isso mesmo. A questão ambiental está cada vez mais sendo vista como uma questão realmente econômica. Né, isso tudo que o Drauzio está falando assim, são muitos impactos ambientais que acontecem na cadeia. Até como a gente estava comentando, né, a questão da logística. Você vai fazer um transporte por caminhão, só que você está com as estradas que teve um desabamento, teve um escorregamento de asfalto e tudo mais, a estrada está impedida, e aí como é que você consegue comercializar? Por isso que a questão ambiental também precisa trabalhar com a questão da infraestrutura. Da infraestrutura. Porque o modal, o Brasil fez uma opção nos anos 60 pelo modal rodoviário, que é o modal mais caro. Sim, né? Sim. E precisa trabalhar para a reconstrução do modal ferroviário. Para distribuir melhor a produção nacional. O modal aquaviário, tem as hidrovias, o Brasil tem um potencial de hidrovias imenso que é pouco explorado. E isso pode ser feito de uma maneira responsável, com respeito ao meio ambiente. O meio ambiente é um ativo estratégico que precisa trabalhar junto com a economia. Eles não podem ser vistos como inimigos, mas como complementos. Com certeza. E essa questão do modal que ele está comentando, você vê o modal ferroviário, o modal aquaviário são muito, mas infinitamente menos poluentes do que o modal rodoviário. Exato. O modal rodoviário basicamente usa óleo diesel, né, para você fazer o transporte desse tipo de mercadoria. Quando você usa uma ferrovia, é o transporte elétrico, entendeu? Você tem praticamente zero de emissões. E o custo é bem mais alto, e o custo né, é bem gente? mais... Olha só, vamos agora para a nossa última pausa. Não saia daí, o Diálogos da Cidade volta já. E a gente já está de volta com o Diálogos da Cidade. E agora, para fechar o programa, a conversa é sobre duas despesas que pesam muito, viu, no dia a dia de muita gente. O aluguel e o combustível. Morar bem e se locomover, né, de se deslocar, tornaram desafios cada vez maiores nas cidades. E quando se fala de moradia, os juros altos e o peso das parcelas tem feito muita gente adiar esse sonho, né, da casa própria e optar pelo aluguel. Para entender melhor esse movimento, quem fala com a gente agora é o nosso repórter Gabriel Compoy. Oi, Gabriel. Oi, Rafa, tudo bem? Exatamente. Esse eu acho que é o grande dilema dessa nova geração, né? Os financiamentos versus os aluguéis. Qual é preferível? O que o pessoal tá preferindo fazer mais, né? Por qual caminho a galera quer tomar
em relação à moradia. E são muitas variáveis que influenciam isso, viu? Principalmente os juros altos no Novo Tempo, mas enfim, são várias questões. Eu estou aqui para falar justamente com a Ana Paula, que vai me explicar parte do porque esses dados referentes aos aluguéis estão crescendo bastante, principalmente porque dados do IBGE mostram um aumento nas moradias alugadas nos últimos anos. Ana Paula, tem uma mudança de perfil em andamento? Boa tarde. Boa tarde. Sim, tem uma mudança, justamente como você mencionou agora há pouco, a alta taxa dos juros faz com que o financiamento não seja mais tão atrativo. As pessoas, então, estão preferindo, justamente neste momento, porque o aumento dos juros também puxa os juros do financiamento para cima. Isso faz, né, com que as pessoas prefiram o aluguel. Mas não é só isso também. Há questões de comodidade, possibilidade de sair mais fácil de um lugar para ir para outro. Tem várias outras questões, né? Sim, a flexibilidade, a mobilidade é uma procura da geração atual. Então, há uma facilidade de mudar de trabalho, como não existia antigamente, de cidade, de estado e até de país. Então, as pessoas não querem se comprometer comprando um imóvel num local fixo, não quer criar raiz. Há algum tipo de complicação jurídica que pode envolver essas pessoas que preferem mais os aluguéis? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem a possibilidade de você mudar facilmente de lugar, existe também uma obrigatoriedade de contrato. O que a pessoa tem que tomar cuidado na hora de fechar um aluguel? Sim, o inquilino, falando do locatário e inquilino, ele precisa, em primeiro lugar, ler o contrato com atenção, saber que ele tem direito a fazer alterações nesse contrato, que muitas vezes chega pronto, e ele precisa tomar cuidado especialmente com a questão de como estão ali as benfeitorias, que são os reparos, porque isso a lei ela traz uma liberdade das partes colocarem. Ele precisa também estar atento, porque geralmente tem contratos que trazem uma cláusula dizendo que depois de um determinado período do contrato, tanto o proprietário quanto o locatário poderiam fazer uma rescisão com isenção da multa, mas o proprietário, por lei, ele jamais pode fazer a retomada do imóvel durante o prazo do contrato. Infelizmente, é comum ter isso no contrato, mas é ilegal. Ana Paula, outra questão importante. Nos novos tempos, não tem mais a questão tradicional, como era antigamente, de você ir numa imobiliária e alugar um imóvel. Tem muitos aplicativos que fazem hoje. A legislação muda? Quais cuidados que as pessoas devem tomar? Quando a gente fala de aplicativo, de internet, tem que estar atento, sim, principalmente porque, como eu acabei de falar, são contratos mais de adesão. Eles já vêm pronto, então precisa esclarecer as dúvidas. Em primeiro lugar, verificar se é um site, se é um aplicativo seguro, como a gente tem alguns no mercado, mas não é porque o contrato vem com aquelas cláusulas que não tem cláusula abusiva. Então é sempre importante tomar esse cuidado de se informar e verificar, principalmente esclarecer o que está escrito. Muitas vezes a pessoa lê, tem termos técnicos e ela não entende, mas ainda assim ela não questiona. No calor de alugar o imóvel, porque a pessoa está procurando e quer fechar, ela não se preocupa com o que deveria. E lá no final da locação começa a dar problema. Quais cuidados? O pessoal que está nos assistindo agora, às vezes até aqueles mais jovens que estão pensando em sair da casa dos pais ou vão viajar para fazer uma faculdade, está na expectativa de alugar um imóvel. Quais os cuidados, quais as dicas necessárias que você passa para essas pessoas que estão aí prestes a alugar o primeiro imóvel? Olha, uma das coisas importantes depois que você vai ler o contrato é você verificar se você vai ter um prazo para contestar a vistoria. Como eu disse, muitas vezes a pessoa aluga ali no calor da emoção, precisa do imóvel, entra no imóvel e legalmente ela teria um prazo, ela recebe uma vistoria com todos os itens de como o imóvel está. E dá muito problema que a gente vê na prática, a pessoa não verifica item por item, ela precisa levar um tempo fazendo isso, chama a família, chama os amigos e ela tem um prazo ali, 5, 7, 15 dias a depender de onde está alugando, para fazer a contestação do que não está de acordo com a vistoria. Isso às vezes passa batido. No final da locação, quando ele vai entregar e é feita a vistoria, tem alguma coisa diferente do que constava ali e ele vai dizer, não, mas isso aqui já estava quebrado. Mas ele não fez a contestação e não tem como provar. E ele vai ser cobrado do imóvel exatamente como consta ali na vistoria inicial. Existe agora uma tendência, a taxa de juros ela foi mantida em 15%, mas existe uma tendência que os economistas estão apostando que no decorrer desse ano ela comece a cair. Há expectativa, não só no financiamento, mas também no preço do aluguel, que siga essa tendência também, e os preços talvez caiam, ou não é possível fazer esse exercício de futuro? É difícil fazer uma previsão quando a gente fala de Brasil, de economia de Brasil. A gente já está vendo agora no início do ano o índice IGPM, que é um muito comum usado para reajuste, negativo.
Então, muitas pessoas não estão tendo reajuste, porque quando é negativo, a jurisprudência é no sentido de que se mantenha. Então, já não está tendo uma alta dos aluguéis vigentes. Mas esses do mercado em geral, pode ser que sim. Essa previsão da baixa das taxas geralmente impacta diretamente o financiamento. Então, as pessoas que vendem estão mais animadas nesse sentido. Para finalizar, Ana Paula, em termos de cultura, a gente vê alguns outros países ao redor do mundo, países desenvolvidos, como a própria Austrália, Canadá, que tem uma cultura do aluguel muito forte. As pessoas preferem morar de aluguel para morar perto do trabalho, ou por ter essa maior comodidade mesmo. Há possibilidade de que o Brasil também se torne um país do aluguel forte? Porque a gente fala ainda de um país onde é preferível para a cultura o compromisso com um financiamento. Talvez essa geração mais nova que esteja mudando um pouquinho essa filosofia. Há essa possibilidade no futuro? Sim, há essa possibilidade, nós estamos caminhando para isso. Uma grande prova disso é que muitas empresas, inclusive empresa global, estão vindo para o Brasil para montar grandes empreendimentos, inclusive de alto padrão, só para locação. Então, você vê grandes prédios, condomínios que são só para locação. Então, é uma tendência que o mercado já está percebendo. Mas nesses países existe um judiciário mais eficiente, mais rápido, uma legislação que dá mais segurança para as partes. Então, acredito que a gente vai precisar caminhar um pouquinho também nesse sentido. Perfeito, Ana Paula. É isso. Você que está pensando em fazer a aquisição do imóvel, ou talvez não, pense em morar diretamente do aluguel, tudo depende do seu contexto. É preciso ficar atento aos prós e aos contras de cada uma das decisões. Mas a decisão final mesmo fica com você, tá bom? Volto com você, Rafa. Certo. Muito obrigado, Gabriel. Nosso amigo Gabriel Compoy, né, trouxe importantes informações, a advogada falando, a gente vê realmente as pessoas, infelizmente, adiando o sonho da casa própria e morando de aluguel, porque realmente as parcelas estão muito altas, está difícil o financiamento, mas vamos ter esperança para melhorar o sonho de muita gente. Ô Drauzio, hoje morar de aluguel é mais uma escolha, né, de estilo da pessoa mesmo, ou um estilo de vida, né, uma imposição econômica? Então, como a advogada comentou, a gente pode colocar que está entre uma questão de escolha ou uma imposição econômica, depende muito das famílias. Com os recentes aumentos da taxa de juros, que tornaram os financiamentos mais caros, houve também um outro complicador. A efetiva parcela de entrada para a compra da casa própria subiu. Então, o valor que a pessoa tem que comprometer para se adquirir um financiamento também aumentou. E nem todo mundo consegue dar esse valor, esse percentual de 30%, 40%. E aí as pessoas acabam sendo obrigadas a adiar o plano e a permanecer no aluguel. Mas outras pessoas, como nós vimos do nosso amigo repórter trouxe, as pessoas estão querendo maior mobilidade, os empregos são de menor duração, então elas querem trabalhar perto do emprego, porque melhora a qualidade de vida. Menos tempo em trânsito, mais tempo para a família, mais tempo para lazer. Então elas podem escolher o local para morar mais perto. O que se você compra uma casa num determinado local, você não consegue mais fazer, porque você depende de uma hora, você pode estar empregado em uma atividade, e em um outro momento precisar estar em outro ponto da cidade, e você não vai vender a casa, porque não é tão simples fazer isso, porque os financiamentos são de longo prazo. Então está entre essas duas parcelas. Mas no ponto de vista das finanças pessoais, a construção do patrimônio familiar geralmente começa com a casa própria. A casa é uma despesa que as pessoas têm, mas na verdade ela não é uma despesa, é um investimento, porque você está construindo um patrimônio futuro. Quando as pessoas adiam a compra da casa própria, elas também têm que lembrar que o aluguel não é um patrimônio. Então, um grande cuidado, em que elas, às vezes, olha, eu poderia estar morando numa casa alugada, então eu vou pagar 3 mil por mês de aluguel. Não, eu vou baixar um pouquinho, 2.500, para que 500 eu faça uma poupança, faça uma reserva, que vai no futuro facilitar, por exemplo, a entrada, quando for a hora de comprar um imóvel.
Importantíssimo isso, né? Tem pessoas que não conseguem realmente, mas também tem escolhas, né? No caso, pessoas que trabalham, a empresa pode transferir, então é a opção mesmo morar de aluguel. Agora vamos para o André. André, a expansão urbana, né? Ela sem planejamento, ajuda realmente a encarecer os aluguéis, né? E agrava os problemas ambientais? Com certeza, né? A gente agora recentemente a gente enfrentou aqui na Câmara um problema, né? Que nós tivemos até que fazer uma ação civil, né? Contra uma decisão que foi tomada aqui na Câmara, né? Uma votação que fazia a desafetação de áreas verdes e áreas institucionais para fins de ocupação, né? Eu acho isso um perigo muito grande, por quê? Porque áreas institucionais são áreas onde você vai colocar um postinho de saúde, você faz um loteamento. Você tem áreas institucionais e áreas verdes nesse loteamento, que são áreas públicas, né? Nas áreas institucionais você faz um posto de saúde, você faz uma creche, você faz uma escola, você faz algum tipo de equipamento público para atender aquela população que vai morar ali. E as áreas verdes, você vai fazer uma praça, vai fazer uma praça de esporte, onde as pessoas podem jogar, você vai fazer um parquinho para criança, você vai fazer uma série de coisas. A Prefeitura entrou com um projeto de desafetação dessas áreas, né, dessas áreas públicas para fins de ocupação. Por quê? Porque a Prefeitura tinha intenção de ocupar essas áreas para concentrar o adensamento dentro da área urbana já existente. Eu acho isso um grande perigo, inclusive a gente entrou com uma ação, né, contra isso e a gente conseguiu barrar na Justiça, até no STF. Por quê? Porque a área verde não é negociável, a área verde você não pode ocupar, porque a área verde é uma área de drenagem. Se você tem uma população morando, você tem impermeabilização do solo, você tem telhados, você tem asfalto, você tem uma série de coisas que dificultam a entrada de água no subsolo. O que vai acontecer com isso? Você vai ter enchentes, né? Porque eu costumo brincar o seguinte, a água só obedece uma lei, que é a lei da gravidade. Aonde chove e tiver um córrego, alguma coisa, a água toda vai caminhar para aquele lugar. Se você tem uma ocupação numa área verde, se você tem uma ocupação na beira de um córrego, alguma coisa, o que vai acontecer? Aquilo vai sofrer com enchente, entendeu? Por quê? Porque a cidade toda impermeabilizada, a água vai correr superficialmente e vai para o ponto mais baixo. Se tiver gente morando ali, ela vai sofrer com alagamento. São José, por exemplo, na década de 90, cometeu um erro de planejamento estratégico, né, para ampliação da cidade. Quando se aumentou o perímetro urbano da cidade, porque você tem perímetro urbano e você tem zona rural em São José dos Campos. E a zona rural de São José é muito grande, né? Quando fez a expansão do perímetro urbano da cidade, não viram antes a questão das EIs, que são as áreas de interesse social, para você colocar um programa habitacional para a população de baixa renda. Quando você ampliou o município, a zona urbana do município, você fez o quê? Aquela área que era rural anteriormente e que tinha um preço mais baixo, quando aquilo virou uma área possível de ser ocupada, o preço se elevou. A Prefeitura ficou sem condições de adquirir essas áreas e jogar ali os programas habitacionais para a população de baixa renda, entendeu? Então, assim, foi um erro estratégico que foi cometido lá nos anos 90 e que a cidade sofre até hoje, porque hoje você não tem muitas áreas para você fazer programa habitacional para essas pessoas de baixa renda, entendeu? E aí o aluguel é encarecido, as pessoas não têm muitas condições de comprar e aí você tem problema de invasão, né? Você tem a questão do banhado, você tem outras áreas de invasões aqui na cidade. Por quê? Porque a população de baixíssima renda, que não tem condição de alugar, que não tem condição de comprar um imóvel, acaba ocupando áreas de risco, acaba ocupando áreas de encosta e tudo mais, e é uma população que acaba se colocando até em situação de risco também. Excelente colocação, viu, André? Ô, Drauzio, vamos falar agora do combustível. Né? Quando a gasolina, o etanol, o diesel sobe, por que esse aumento, né, se espalha tão rápido por outros preços da economia? Por causa, como nós comentamos atrás, Rafa, é por causa principalmente do nosso modal de transporte escolhido. O Brasil, enquanto Estado, a nação, os seus representantes da época, nos anos 60, optaram pelo modal rodoviário. Então, diesel, gasolina, etanol são o que faz funcionar o modal rodoviário. E no Brasil, tudo é transportado por caminhão, praticamente. O que o caminhão deveria, muito importantemente, ser considerado chamado último quilômetro, que ele receberia das ferrovias e faria a entrega final. Só que nós fizemos diferente, fizemos que os caminhões rodassem o país inteiro. E o caminhoneiro hoje é fundamental. Sem caminhão, o Brasil não funciona. A gente viu isso
naquele episódio greve, da né? greve dos caminhoneiros, não é? Que foi bastante traumática, justamente por isso. O Brasil tem uma dependência vital do caminhão. Só que, obviamente, caminhão, ele transporta uma quantidade limitada, pelo tamanho dele, Bem pelo reduzida. peso, né, o pavimento comporta, e ele tem que usar diesel. E o diesel é dependente do mercado internacional, varia conforme a oferta e a procura. Tem hora que você vai ver o petróleo a $20, tem hora que você vai ver o petróleo a mais de $130. Depende das conjunturas internacionais, guerra, paz, cartel da OPEP, tudo mais, que influencia esse preço. Então, obviamente, como o transporte acontece ali, todos os produtos têm o transporte como custo, o preço vai caminhar junto mesmo, espalhar pela economia rapidamente. É isso aí, viu? Olha, e a Petrobras, gente, anunciou redução no preço da gasolina tipo A em janeiro deste ano, né? O valor caiu 5,2%, com queda de 14 centavos por litro. Com o reajuste, o preço médio da gasolina vendida às distribuidoras passou a ser de R$ 2,57 por litro. A gente vê aí essa redução, mas para o consumidor final, a gente que vai lá abastecer o nosso carro, a gente não vê essa queda, né? E às vezes até aumenta. Por que disso, Trauz? Bom, em primeiro lugar, Rafa, nós temos a seguinte questão. A partir do momento que é anunciado a queda, cada posto está numa condição de estoque. Tem posto que fez um estoque maior, que está com preço antigo. Ele não vai baixar preço, porque se ele abaixar o preço, ele vai ter o prejuízo, porque ele comprou com um preço antigo, mais alto. Tem posto que pode passar mais rápido, porque já estava com estoque baixo, então ele já repõe. Mas existe também uma outra questão, a questão de concorrência. Você pode notar que onde tem maior concorrência, a tendência dos postos reajustarem os preços seguindo a queda é maior. Onde tem menor concorrência, o proprietário do posto tenta manter aquele preço mais alto por mais tempo para absorver gordura e ter uma margem maior para ele. Então vai depender muito da dinâmica de mercado, que aí depende da cidade, às vezes até de bairro e de quantos postos tem ali. A tendência geral é, infelizmente no Brasil, que para subir é muito rápido. Para descer, a resistência à redução do preço é bem mais lenta, né? Intensa. Infelizmente, né? Isso. André, mesmo com quedas pontuais no preço do combustível, a dependência da gasolina continua sendo um problema de longo prazo? Eu acho que sim, né? A dependência da gasolina, e até para a gente lembrar do seguinte, o petróleo é finito. O petróleo ele está lá no fundo da terra, você vai extraindo, vai chegar uma hora que ele vai acabar, que ele vai exaurir todas as reservas de petróleo. O Brasil assim, tomou uma boa decisão, que foi aí nas décadas de 70, que foi colocar o álcool, né? O álcool como matriz, né, da parte de combustíveis. O álcool é um combustível renovável, você planta a cana, você extrai e você produz o álcool, então assim, você pode ter uma continuidade disso. O petróleo não, o petróleo ele é finito, ele vai acabar. Mas infelizmente o mundo todo, né, infelizmente até com essa eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, que ele focou nessa questão de vamos extrair o petróleo e tudo mais, o petróleo é extremamente poluente, gente. O petróleo é muito poluente e ele causa, assim, a poluição atmosférica causada pelo diesel, causada pela gasolina, por esse consumo de combustível e esse rodoviarismo, né, que o Drauzio estava comentando há pouco tempo, faz o quê? Faz o que a gente tem a qualidade do ar nas cidades, uma qualidade do ar muito ruim. A gente está respirando o tempo todo um ar muito poluído. E aí a gente começa a ver os reflexos disso na saúde. O custo é sempre alto, gente, o custo bate na nossa porta. O que a gente tem hoje? A gente tem um aumento do número de casos de câncer. Mas é provocado por quê? A gente não sabe o que a gente está respirando, a gente não sabe o que a gente está bebendo, a gente não sabe o que a gente está comendo. A gente está comendo alimentos contaminados, a gente está bebendo água contaminada muitas vezes, né, apesar de todos o avanço que a gente está tendo no tratamento de água, e a gente está respirando um ar muito poluído, principalmente nas grandes cidades. Então, assim, está aumentando o número de casos de câncer, está aumentando o número de doenças respiratórias, né, você vê os atendimentos, o período da estiagem, que é o período com pouca chuva, né, que é o meio do ano ali, que a gente
gente tem pouca chuva, a qualidade do ar piora muito e você tem inversamente proporcional o número de atendimentos nos postos de saúde aumenta significativamente com pessoas com doenças respiratórias, principalmente crianças e os mais idosos. Né? Por quê? Por causa da poluição do ar e porque você não tem um período chuvoso, você não tem uma renovação do ar e aí você realmente aumenta muito os custos de saúde. Então, uma coisa acaba impactando na outra. Infelizmente, André, temos uma questão que pois, o petróleo ainda vai durar bastante, porque tem muitas reservas. E é necessário, né? Mas ele traz essas consequências da poluição, mas qualquer outra alternativa, ela ainda é poluente. Nós estamos indo para a eletrificação, mas por mais que a eletrificação, por exemplo, resolva o problema nas cidades da qualidade do ar, nós temos o problema da extração dos metais pesados que são necessários para a bateria, que são muito intensos, muito... E o impacto ambiental, da mineração de tudo isso. Da mineração e a toxicidade daqueles protonitos para o trabalhador que está aí. Então, qualquer forma de energia ainda é impactante. O que pode ser feito, por exemplo, você comentou muito bem da questão do pró-álcool, é trabalhar... O Brasil ficou preso na primeira geração do etanol. É trabalhar uma segunda, uma terceira geração de forma mais eficiente. Aí um impacto, por exemplo, uma boa solução que a indústria está trazendo hoje são os híbridos. Que você magnifica a qualidade do combustível e trabalha com energia elétrica simultaneamente. Talvez, para o tamanho do Brasil, uma eletrificação total, como foi a proposta, por exemplo, de alguns carros, não é compatível porque nós temos o problema da energia. Você não tem uma geração de energia suficiente para atender tudo isso. Mas um meio termo disso vai funcionar bem, talvez seja o melhor caminho. Olha, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Que papo rico, que papo interessante. Né, que conteúdo bom para o pessoal que está em casa acompanhando a TV Câmara de São José. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Eu é que agradeço o convite aí e é sempre bom a gente poder estar escutando e aprendi bastante hoje com o Drauzio aqui com a gente também. Eu aprendi com vocês dois. Eu agradeço muito conhecer o André, aprendi com ele também algumas coisas bem importantes da área ambiental, né? E a você também, muito obrigado pelo convite, Rafa, por estar aqui presente na TV Câmara, podendo dar um pouquinho do conhecimento. Nós, professores, gostamos de estar passando conhecimento. Valeu demais, gente. Olha, e a você que nos acompanha, fica a reflexão. Entender as contas do dia a dia é também entender o impacto das nossas escolhas no bolso e no meio ambiente. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, gente. Tchau!